Boa noite, igreja. Convido os irmãos, ainda de pé, para abrirmos as nossas Bíblias no Salmo de número 86. Salmo de número 86, dos versículos 11 ao 13. Passamos essa leitura em uma só voz. Leiamos. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. A igreja pode se assentar, e mesmo assentado, é o momento em que vamos estar clamando a Deus perdão pelas falhas, pelos nossos pecados. A igreja em oração e logo após quebraremos em uma oração audível. Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-nos, pois estamos aflitos e necessitados. Preserva a nossa alma, pois somos piedosos. Tu, ó Deus meu, salva o teu povo que em ti confia. Compadece-te de nós, ó Senhor, pois a ti clamamos de contínuo. Alegra a alma do teu povo, porque a ti, Senhor, elevamos a nossa alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a nossa oração e atende a voz das nossas súplicas. No dia da nossa angústia, clamamos a ti, porque nos responde. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e opera maravilha, só tu és Deus. Ensina-nos, Senhor, o teu caminho e andaremos na tua verdade. Dispõe-nos o coração para só temer o teu nome. Amém. Estaremos nesse momento tendo mais alguns cânticos de adoração ao nosso Deus. E, nesse momento, os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas poderão estar glorificando a Deus, trazendo-os aqui ao gasofilácio. Boa noite, irmãos. Vamos nos colocar de pé, aqueles que puderem, e vamos cantar juntos a canção Confiança.
esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor. Confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Amigo de Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar
viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Oremos. Bendito Deus, amantíssimo Pai, mais uma vez, Senhor, nos encontramos aqui, Senhor, agradecido pelo privilégio de podermos participar mais uma vez desse banquete maravilhoso que é oferecido a Ti. Nós te agradecemos por todas as partes desse culto, pelos corinhos cantados nesse momento que vem falar em nossos corações sobre o nosso pastor, que é Jesus. Continua, Senhor, fazendo com que nós possamos reconhecer Tu como soberano em nossas vidas, Senhor. Sempre, a cada momento de nossas vidas. Que Tu não olha para nossas imperfeições e tudo que há bom em nós vem de Ti, ó Pai, como já foi dito aqui. Que de nós não somos nada, não merecemos, não podemos fazer nada de bom sem Tu na nossa vida, ó Pai. Muito obrigado, Deus, pelos dízimos que foi alçado aos ofilaços essa noite. Que possa vir abençoar, Senhor, esses recursos. Abençoar as mãos que os fizeram, Senhor. Esteja abençoando seus lares, dando condição, emprego, condições financeiras, Senhor. Disponibilidade em seus corações para contribuir com a Tua obra. Te peço a Deus que pelas mãos também que irão administrar esses recursos sejam orientados pelo Teu Santo Espírito. Que possa ser feito tudo, Senhor, de acordo com a Tua vontade para o engrandecimento da Sua obra aqui. Nós queremos te pedimos também, Senhor, também estar presente com as outras partes desse culto que será ministrada em seguir. Tu esteja falando através do nosso pastor. Seu Espírito pode estar iluminando a ele. Que fala aqui que nós desejamos nos nossos corações nessa noite. Nós pedimos por tudo e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Façamos juntos a leitura da pergunta e da resposta de número 130 do Catecismo Maior de Westminster. A pergunta seria, todos, quais são os pecados dos superiores? A resposta seria, os pecados dos superiores, além da negligência dos deveres que lhes são exigidos, são a ambição incontrolável, a busca desordenada da própria glória, repouso, proveito ou prazer, a exigência de coisas ilícitas, ou fora do alcance dos inferiores poderem realizar, aconselhando, encorajando ou favorecendo-os naquilo que é mal, dissuadindo, desanimando ou reprovando-os naquilo que é bom, corrigindo-os indevidamente, expondo-os descuidadosamente do ano, à tentação e ao perigo,
provocando-os a ira, ou de alguma forma desonrando-se a si mesmo, ou diminuindo a sua autoridade por um comportamento injusto, indiscreto, rigoroso ou negligente. Que Deus nos abençoe e não nos deixe cair nesse pecado. Que possamos estar nos quebrantando nesse momento para ouvirmos a palavra do Senhor através do teu servo. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Mais uma vez eu quero cumprimentar, a todos os irmãos presentes aqui, especialmente aqueles que eu não tinha visto, pela manhã, e dizer que é um prazer, estar de volta depois desse período de férias e rever os irmãos queridos, E graças a Deus a nossa igreja está aqui cheia, muito bem representada, pelos irmãos que aqui estão, exatamente para que juntos possamos engrandecer o nome do nosso Senhor e também aprendermos a respeito dele na sua santa palavra, que eu convido, inclusive, para que os irmãos abram. Nós vamos, nessa noite, ler o texto da primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 14, 15 e 16. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 14, 15 e 16. Vou convidar os irmãos para que, mesmo assentados, mas com reverência, possamos ler juntos este trecho da palavra do nosso Senhor. Leiamos. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Amém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez Tu nos trouxestes nesta casa de oração, a casa de todas as gentes, a igreja do Senhor, para que possamos glorificar o Teu nome e também aprendermos da Tua palavra e cearmos juntos à mesa do Senhor. Obrigado, porque Tu tens cumprido em nós a Tua boa vontade, segundo o Teu santo propósito de cumprir, de fazer de nós o Teu povo e de, por meio disso, ó Pai, nos santificar, tornando-nos cada vez mais parecidos com Teu Filho Jesus Cristo. E Tu também, ó Deus, Tu também lanças sobre nós a responsabilidade de nos aperfeiçoarmos todos os dias em busca de uma santidade que sabemos poder encontrá-la no Senhor. Por isso, ó Deus, pelo poder do Teu Santo Espírito, que Tu possas, ó Pai, nos falar nesta noite, para que mais um passo possamos dar em busca desta santidade, para que assim cresçamos, ó Deus, no nosso relacionamento contigo, para que assim possamos, ó Deus, aperfeiçoar as nossas almas e glorificarmos o Senhor cada vez mais conforme o Senhor quer, de acordo com a Tua santa palavra. Cuida do meu coração, do coração dos meus irmãos, para que juntos possamos, ó Deus, ouvir a Tua voz e arrependermos-nos daqueles pecados que porventura estejamos ainda alimentando, que militam contra a santidade do Senhor, e ao mesmo tempo, Pai, que possamos também buscar, ó Deus, o reforço, o fortalecimento do fruto do Espírito que está em nós e do qual nós dependemos para que possamos continuar nossa caminhada, nossa jornada cristã. Fica conosco, portanto, nesta noite, é o que te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós sabemos que o maior desafio da vida cristã é a santidade, ou a busca da santidade. A santificação é um processo que não depende apenas de nós, obviamente, porque é uma ação do Espírito Santo em nossas vidas, a ação do Espírito Santo que, movimentando a sede dos nossos desejos, a sede do nosso coração, nos faz amar ainda mais e cada vez mais o Senhor.
E pela força do Espírito, nós somos conduzidos, portanto, à busca da obediência a Deus. Santidade e obediência são duas coisas muito parecidas na Bíblia. A santidade, diferentemente do que alguns grupos religiosos anunciam, não se trata de um perfeccionismo, não diz respeito ao fato de alguém se tornar perfeito neste mundo. A Bíblia, obviamente, nunca pregou o perfeccionismo, porque nós nunca seremos perfeitos, a não ser quando estivermos glorificados no céu e não houver mais pecados em nós. Mas enquanto estivermos aqui neste mundo, nós seremos sempre impuros, sempre imperfeitos, seremos sempre falíveis, sempre corruptíveis, porque esta é a nossa natureza. Muito embora tenhamos sido transformados pelo Senhor na sede do nosso coração, o pecado remanescente ainda nos derruba e ainda nos conduz, muitas vezes, para lugares que contrariam esta busca da santidade que Deus propõe na sua palavra. Portanto, a santidade, a santificação, a busca pela obediência é sempre um desafio na vida cristã. Nós sempre lutaremos para sermos obedientes a Deus, sempre. Sempre teremos conflitos entre os nossos desejos e os desejos santos do Senhor. O nosso coração, que é enganoso mais do que todas as coisas, como a própria palavra nos diz, sempre nos conduzirá para a busca de uma satisfação pessoal. Por isso mesmo, nós vimos hoje pela manhã, no texto da carta de Paulo a Timóteo, que a orientação do apóstolo era que alguns homens desta geração são homens que buscam mais os seus prazeres do que os prazeres de Deus. E, de fato, é isto que o pecado gera em nós. Nós sempre desejaremos buscar mais para nós mesmos e menos para Deus. Isto independentemente de sermos convertidos ou não. Aqueles que são considerados ímpios, o que a Bíblia chama de homem natural, naturalmente eles vão buscar os seus próprios prazeres. Nós que somos salvos pela graça, somos eleitos pelo Senhor e que temos o Espírito Santo, nós agora temos a condição, temos a força que vem do poder do Espírito de lutarmos contra estes desejos enganosos do nosso coração. É o que Paulo afirma, por exemplo, lá em Romanos capítulo 6, quando Paulo diz que nós agora não somos mais obrigados a pecar. O pecado não precisa mais nos escravizar, porque nós somos libertados do pecado por meio de Jesus Cristo, o Senhor, e isso faz com que a força que opera em nós agora é a força do Espírito Santo que nos faz renunciar aos pecados e assim caminhar em busca da santidade de Deus. Portanto, santificação e obediência, ou santidade e obediência, são duas coisas muito próximas na Bíblia. Se você quer ser santo, seja obediente à palavra. Este é um ponto inegociável. A santidade, como eu disse, diferentemente de alguns grupos religiosos, não tem a ver com nada que seja místico. Não se trata de um batismo especial, não se trata de uma unção especial, é simplesmente obedecer aquilo que a palavra de Deus requer de nós. Portanto, poderíamos trocar obediência por santidade sem nenhum problema. Isso não causaria nenhum problema teológico para nós, porque, de fato, a Bíblia mostra que todos aqueles que querem tornar-se santos, eles são pessoas obedientes à voz do Senhor. Santidade, portanto, como eu disse, não é perfeccionismo, mas é um coração que agora reconhece que há outro Senhor que o governa. O coração crente, o coração santo, reconhece que o seu Senhor não é mais a si próprio. Não é um coração egoísta, como também nós vimos na mensagem de Paulo na carta a Timóteo. Não é um coração ególatra que louva os seus próprios desejos, mas é um coração que, de maneira submissa, se rende àquele que é o seu Senhor, que é Jesus Cristo. Portanto, o que nós podemos afirmar é que o chamado à obediência ou à santidade não é uma opção na vida cristã. Pedro está nos lembrando aqui que se nós somos obedientes, se nós somos filhos da obediência, nós devemos necessariamente refletir a santidade de Deus em um mundo que faz exatamente o contrário. Um mundo que rejeita os caminhos do Senhor e que, inclusive, questiona a santidade proposta
por Deus em Cristo Jesus. O que nós temos hoje, meus irmãos, é um tempo de impureza moral, um tempo de relativismo ético, em que as pessoas pensam que podem fazer o que bem entendem, um tempo em que as pessoas não mais têm condições de discernir entre aquilo que é certo e aquilo que é errado. Os valores estão completamente diluídos. E por isso a santidade na vida cristã, ela não se torna apenas um dever, mas é também, podemos dizer, além de um dever, um poderoso testemunho do crente a respeito do Evangelho no mundo. Quando nós nos tornamos obedientes a Cristo e, consequentemente, santos, nós então refletimos o poder da graça de Deus, o poder do próprio Deus em nossas vidas. E Pedro, então, começa o seu texto dizendo exatamente isso. Nós somos filhos da obediência. Se nós somos filhos da obediência, nós temos de fazer algumas coisas que são comuns aos filhos da obediência. A primeira coisa que Pedro diz aqui no verso 14 é que nós não devemos tomar a forma das paixões que tínhamos antes, na nossa ignorância. Versículo 14. Não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Quando é o tempo da ignorância? É o tempo em que nós ainda não conhecíamos o Evangelho. Nós éramos ignorantes em relação à palavra de Deus, em relação ao próprio Deus. Nós não conhecíamos Cristo, e muito menos aquilo que Cristo exige de nós. Portanto, se nós não conhecíamos, nós éramos ignorantes, e por isso as nossas paixões eram desordenadas, eram paixões desgovernadas. Mas agora, meus irmãos, uma vez que nós nos tornamos crentes em Cristo Jesus, uma vez que nós conhecemos o Evangelho e pesa sobre nós ainda mais, a responsabilidade de continuar conhecendo este Evangelho, porque a palavra de Deus diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Cristo, também nos diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, também diz que nós não devemos desistir no meio do caminho e retroceder, ou seja, nós caminhamos uma jornada que, aliás, como diz o escritor aos Hebreus no capítulo 12, nos está proposta no Evangelho, desembaraçando-nos de todo o peso que tenazmente nos assedia, de todo o pecado que gruda em nós, que se apega em nós e que muitas vezes nos impede de caminhar, livrando-nos destas coisas, nós devemos seguir a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus Cristo. Então, se é assim, nós não podemos voltar às paixões, ou tomar a forma, ou nos amoldar novamente àquelas coisas que nós antes fazíamos quando não conhecíamos o Evangelho. Portanto, repare que o que Pedro diz aqui é que a santidade, ela nasce de uma nova identidade na vida de alguém. Se nós somos filhos obedientes, nós não somos mais conformados às paixões do passado. Nós nos tornamos, como aqueles irmãos da época da Reforma, não conformistas. Nós não nos conformamos mais com as coisas que estão de acordo com o mundo. Nós fugimos das paixões do passado. Nós agora queremos uma vida nova, porque nós sabemos que a graça que nos salvou do pecado é a mesma graça que continua agora nos capacitando para vivermos uma vida de santidade. O puritano John Owen escreveu certa vez que a graça não é apenas perdão para o pecador, é também poder de Deus para destruir o pecado e entronizar Cristo. A graça não é apenas perdão para o pecador, mas é também poder de Deus para destruir o pecado e entronizar Cristo. Portanto, a busca pela santidade, meus irmãos, não é legalismo. A busca pela obediência à palavra de Deus não é legalismo. A busca pela obediência à palavra de Deus é natural para um coração crente. Quem é filho obediente à palavra buscará atender aos requerimentos da palavra de Deus. E ele não se amoldará aos desejos do mundo, mas ele se conformará à palavra de Cristo. E eu sei, meus amados irmãos, e creio que vocês também sabem, por experiência própria, porque nós somos pecadores,
que este movimento de obedecer a Deus, abrindo mão, renunciando aos nossos próprios desejos e paixões, não é um movimento nada fácil, porque não é um movimento natural. Naturalmente, ao contrário, nós somos inclinados a desobedecer. Eu costumo ilustrar isso com as próprias crianças, não é? Os pais que têm crianças pequenininhas aí sabem que você não precisa ensinar uma criança a fazer o que é errado. Você não precisa ensinar uma criança a mentir, você não precisa ensinar uma criança a dar birra. Não existe curso para birras, né? Ensine a sua criança a ser birrenta, né? Não existe isso. Mas ela vai dar birra em algum momento. Ela vai desobedecer você em algum momento. Ela vai demonstrar aquilo que é natural do seu próprio coração. Ou seja, para pecar, não precisa nada mais além de nós mesmos. Para pecar, basta você ser quem você é, porque você é naturalmente um pecador. Agora, o movimento contrário, que é não pecar, não depende só de você. Você precisa agora da ação do Espírito Santo para retirar de você a sede do egoísmo, do egocentrismo do seu coração, para, como disse o puritano Owen, entronizar Cristo Jesus, destruindo o pecado que há dentro de nós e entronizar Cristo. Se nós somos obedientes, portanto, não nos conformamos com as paixões do mundo. Nós não voltamos a fazer aquelas coisas que nós fazíamos antes de conhecer o Evangelho. Se nós conhecemos o Evangelho, pesa sobre nós a responsabilidade de sempre perguntar: será que eu estou sendo obediente a Deus naquilo que tenho feito? A ignorância não deve ser desculpa, não deve ser justificativa para nós, para o pecado. Eu não sabia que era o pecado. Nós não podemos mais usar este argumento, porque agora nós temos o Espírito Santo, que nos conduz a toda a verdade. E se o Espírito nos conduz a toda a verdade, todas as nossas ações devem ser medidas e questionadas pelas Escrituras Sagradas, que é a voz de Deus, que de fato nos diz o que é a verdade. Observe, irmãos, que o texto ainda diz, no versículo 15, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Aqui Pedro apela para o modelo de santidade. E o modelo de santidade é um padrão altíssimo, é o próprio Deus. Deus é o padrão de santidade. E quando nós lemos esse texto equivocadamente, nós podemos cair, sim, num legalismo. Porque aí entra um aspecto perigoso, que é o aspecto de alguém querer ser perfeito, ou desejar um perfeccionismo que é impossível nesse mundo. E alguns fazem isto tornando-se legalistas, como eu disse pela manhã, obedecendo muitas vezes aos princípios do Evangelho apenas de maneira mecânica, pensando que a obediência mecânica fará com que ele se torne um crente melhor, quando, na verdade, a obediência mecânica só faz com que o seu coração se torne ainda mais endurecido, porque é um coração que não é modificado pela graça, um coração convertido, mas é apenas um coração religioso, como qualquer outro coração religioso que você conheça no mundo. A santidade de Deus é absoluta, nós sabemos. Deus é santíssimo, ele é perfeitamente santo. Não há em Deus qualquer impureza. Tiago chega a dizer que não há em Deus sombra de variação, sombra de mudança. Ou seja, em Deus não há absolutamente nada, nenhum fio de cabelo que nós possamos apontar que seria provavelmente algum tipo de negligência em Deus ou de ausência em Deus. Deus é perfeito e ele é santíssimo. E como nós cantamos aqui nesta noite, ele é triplamente santo. Santo, 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 a Trindade santíssima, que de fato faz o que quer conforme a sua soberania, que é absoluta. Mas por que então Pedro diz, olha, este é o padrão que nós devemos alcançar? Porque o que Pedro está querendo se referir aqui, o que Pedro está querendo dizer, não é que nós nos tornaremos como Deus, porque isso nunca acontecerá, mesmo no céu, nós nunca seremos como Deus.
Nós sempre seremos criaturas. Mesmo quando estivermos no céu, sem pecado, glorificados, nós seremos criaturas e permaneceremos criaturas. E a criatura nunca será como o Criador. Mas então, por que Pedro coloca nesses termos? Exatamente por aquilo que eu disse no início deste sermão. O que Pedro está querendo enfatizar é que o espírito cristão, o coração de um crente, o coração de um filho obediente, ele se espelha naquele que é o seu Senhor, o seu mestre, que é o próprio Deus. Nós olhamos para Deus e nós então agora somos chamados a refletir o caráter desse Deus em nossas ações. O que Pedro está fazendo, portanto, é que nós devemos entender que antes nós vivíamos uma vida mergulhada no pecado. Antes, quem controlava o nosso coração era o nosso próprio desejo, era a minha própria paixão. Mas agora eu não sou mais dono do meu coração. O dono do meu coração é Cristo. Cristo é o Senhor do meu coração. Portanto, eu devo me submeter completamente a um outro Senhor, que não é mais o meu próprio coração, o meu próprio desejo. O meu Senhor agora é Cristo. E é por isso que o verbo que aparece no versículo 15, tornai-vos, é um verbo que na língua portuguesa a gente classifica como um verbo de ligação, né? Porque é um verbo que transmite a ideia de que você passa de um estado para o outro, né? Alguém que se torna é alguém que era alguma coisa antes e agora passa a ser uma outra coisa. Ele não é constantemente, mas ele se torna, ele se transforma. Nós podemos até nos lembrar aqui do Salmo 1, porque o salmista diz que o justo é como árvore transplantada. A ideia do verbo árvore plantada ali é uma árvore que estava em outro lugar, a árvore estava num lugar seco, ela foi retirada do lugar seco e foi plantada de novo num lugar em que há água. E agora sim, ela vai ser regada por estas águas e ela passará a dar fruto. Ela foi, portanto, retirada do lugar seco e plantada no outro lugar. Esta é a mesma ideia aqui de Pedro. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós obedecíamos ao pecado. O nosso Senhor é o nosso coração caído, mas agora nós fomos transportados para o lugar de Cristo e, portanto, nós nos tornamos agora filhos da obediência que não mais se amoldam às paixões que tínhamos anteriormente quando estávamos nos nossos pecados, mas agora nós somos chamados para sermos santos como aquele que nos chamou, o Senhor, nosso Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Portanto, tornai-vos também vós santos. Repare, irmãos, em todo o vosso procedimento. Aqui há duas observações importantes. Primeiro é todo, o que significa que a santidade envolve todo o nosso ser, ou seja, as nossas emoções, afetos, mas também a nossa mente. Porque há pessoas que têm emoções corretas, ajustadas, mas ideias contrárias à palavra do Senhor. Não vale de nada. A santidade, ela é mente e coração, alma e mente. É a transformação da mente, como diz Paulo lá em Romanos capítulo 12. A transformação da mente, ou seja, do que você pensa, das coisas que você defende, das ideias que você tem, daquilo que você prega, daquilo que você fala, o seu jeito de se comportar, o seu jeito de ser, na linguagem dos gregos, o seu ethos, aquilo que você é, a sua ética de vida, aquilo que é a sua identidade. Quem é você? Se você é um cristão de fato, Pedro está dizendo que você não será identificado pelas circunstâncias da sua vida, mas você será identificado por esta nova identidade que você recebeu em Cristo Jesus. Você, portanto, se torna diferente de uma série de outras pessoas
e passa a ser igual a uma outra série de pessoas que são aqueles chamados filhos da obediência. Você passa a fazer o que os seus irmãos fazem. Os outros filhos da obediência, os seus irmãos fazem. O que os seus irmãos fazem? O que os seus irmãos devem fazer? Devem ser irmãos que obedecem seriamente às Escrituras, que amam o Senhor Deus acima de todas as coisas e que buscam, portanto, obedecê-lo em tudo o que fazem. Portanto, irmãos, a santidade, a obediência é um fruto do Espírito e exige de nós, irmãos, um esforço, um exercício de piedade. O apóstolo Paulo, também escrevendo a Timóteo, lá na primeira carta, disse: exercita-te pessoalmente na piedade. Exercita-te pessoalmente na piedade. É curioso porque a vida cristã parece, algumas vezes, ser diferente da vida comum. A vida espiritual, melhor dizendo, parece, algumas vezes, ser diferente da vida que nós erroneamente consideramos não espiritual. Por exemplo, eu sou professor de português, como os irmãos sabem. E uma das perguntas que eu mais ouço dos alunos é a seguinte: o que eu faço para escrever melhor? E aí existem inúmeras teses, né? Tem gente que fala, para escrever bem você tem que ler bastante, você tem que tal. E eu costumo dizer para ele, olha, a melhor coisa que você faz é começar a escrever. Você começa escrevendo uma linha, uma frase, e você ajusta esta frase. Como que está essa frase? Ela está escrita na ordem direta, com sujeito, verbo, predicado. É uma frase clara, é uma frase que tem um conteúdo que as pessoas entendem, comunica algo. Beleza, ótimo. Então, se você escreveu uma frase, agora você é capaz de escrever uma oração, um período, um parágrafo, daqui a pouco um texto. Olha só que legal. Mas você acha que vai conseguir escrever um texto, uma monografia de 60 páginas, se você não sabe escrever um parágrafo? Muito difícil, não é? Então, é isto que, às vezes, as pessoas querem fazer na vida espiritual. Elas pensam que, da noite para o dia, elas se tornarão santas. Que, da noite para o dia, vai acontecer um milagre, um anjo vai chegar ali e vai jogar, quem sabe, algum tipo de... borrifar sobre você algum tipo de óleo ungido, algo especial, e você vai se tornar um crente. Não, meus irmãos. Exercita-te pessoalmente na piedade. O irmão Everton disse aqui que, para você ficar sarado assim, com o corpo legal, pelo menos uns 3 anos de treino direto. E eu não consigo manter nem uma semana, quanto mais 3 anos. E a vida cristã? Como é que você quer crescer os seus músculos se você não consegue, ao mesmo tempo, também exercitar-se na piedade? E o que é o exercício na piedade? Ora, os meios de graça. A oração, a leitura da palavra, a comunhão dos santos, o exercício do amor cristão, o perdão, você perdoar aquele que te ofendeu, que te feriu, você ser generoso com aquelas pessoas que dependem de você, misericordioso, amoroso, todos aqueles frutos que nós conhecemos e que Jesus demonstrou no seu ministério. Como nós queremos amar as pessoas se nós não somos capazes de dar o primeiro passo e exercitar-nos nisso? Ah, mas eu não consigo. Ora, mas você nunca tentou. Tente uma primeira vez. Vai ser muito difícil a primeira vez. Mas tente, exercita-se. Vá em busca daquilo que vai trazer para você uma saúde espiritual. Então, irmãos, como na vida comum, é também na vida espiritual. Nós precisamos tirar tempo para lermos a Bíblia, para orarmos, para conversarmos com os nossos irmãos, para frequentarmos os nossos cultos de domingo, para participarmos das nossas reuniões de estudos bíblicos, para participarmos das nossas reuniões de oração, para participarmos das nossas reuniões gerais, porque estas coisas é que vão produzir em nós
exercícios espirituais. É esta prática, é esta rotina que vai produzir em nós músculos espirituais e que vai nos tornar robustos, vai nos tirar daquele marasmo espiritual, daquela fraqueza espiritual, e muitos de nós, inclusive, vivemos uma fraqueza espiritual e somos alvos fáceis de falsas doutrinas, exatamente porque nós não adquirimos os músculos espirituais necessários e suficientes. Basta qualquer tipo de doutrina que passe por aí, que as pessoas já estão encantadas, as pessoas já estão assim deslumbradas com coisas que a Bíblia já dizia, e a Bíblia já ensinava, e a Bíblia já demonstrava, mas as pessoas ficam surpresas, porque de repente surge no cenário nacional evangélico um pastor, um movimento, uma ideia que prega alguma coisa, e isso é extraordinário. Ora, mas a Bíblia já estava dizendo isso há muito tempo, ou a Bíblia já corrigia isso há muito tempo. Isto demonstra, irmãos, que nós precisamos mesmo olhar para Cristo como nosso irmão mais velho, aquele que demonstrou que é possível ser obediente a Deus. Não pensem, os irmãos, que Cristo não sofreu quanto a isto. Cristo sofreu quanto ao fato de precisar ser obediente ao Pai. A obediência de Cristo não foi algo fácil, porque Cristo era humano como nós. Cristo foi tentado como nós fomos, mas Cristo sabia qual era, de fato, o motivo central da sua vida, que era obedecer o seu Pai. Cristo, meus irmãos, não fez outra coisa no mundo, a não ser obedecer o seu Pai. Tanto é verdade isto, que a última palavra de Jesus Cristo na cruz foi a palavra está consumado, que significa dizer, eu cumpri, terminei. Está aqui, Senhor, a obra que tu me confiaste para fazer. Quer dizer, depois de tudo que Cristo viveu, a resposta final dele foi, eu fui obediente ao Senhor. E isto se tornou tão impactante que o apóstolo Paulo, copiando um hino que era cantado na Grécia, escreveu aos Filipenses, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. O que significa que a obediência, portanto, é o valor mais importante na vida de um crente. Não importa o que pensem de você, não importa a impressão, a imagem que as pessoas têm a seu respeito. O que importa é se você está sendo obediente a Deus. Isto é o que importa. Adolescentes, não fiquem preocupados se os seus colegas ficam zombando de vocês, ficam provocando vocês, porque vocês não fazem o que os outros fazem. Não se importem com isso. Sejam obedientes a Deus. É isto que importa. É isto que importa. Ser da modinha, meus irmãos, não vai levar ninguém para o céu. Não vai levar. O que vai nos levar para o céu é exatamente esta obediência que nós demonstramos praticar por causa da graça que nos capacitou em Cristo Jesus. Eu quero encerrar, portanto, dizendo que a santidade, ela é um selo da verdadeira fé. Em um mundo que banaliza o pecado, Deus nos chama, Deus chama a sua igreja para brilhar com pureza e piedade. Cuidado, irmãos, cuidado por onde você anda. Talvez você pense, eu não tem nada a ver eu participar disto ou daquilo, não tem nenhum problema eu frequentar tal ou qual lugar. As pessoas estão julgando errado, não era isto. Mas muito cuidado com estas coisas ou com estas justificativas, porque, muito embora elas possam até ser verdadeiras, muitas vezes elas também demonstram uma certa banalização de nossa parte em relação ao pecado. O pecado é perigosíssimo. E como, citando novamente o puritano John Owen, disse certa vez, ou nós matamos o pecado ou ele nos matará. Isto é verdade. Se nós pensarmos que andar pelo abismo ou à beira do abismo não é perigoso,
você tem um risco grande de ser tragado pelo abismo. Cuidado, fique longe. Como disse Paulo a Timóteo, pela manhã, como nós vimos, foge destes. Não vamos dar lugar ao pecado. Se você percebe que você está indo por influências, por companheirismo, por amizades, ou mesmo, quem sabe, nutrindo no seu coração medo de homens, cuidado com isso. A obediência a Deus, ela é muito maior do que o que as pessoas vão pensar de você. Não importa o que elas vão pensar de você, importa que você seja obediente ao Senhor. Meus irmãos, olhemos para os nossos irmãos do passado. Imagine se Moisés se preocupasse com o que iam pensar dele. Imagine se Paulo se preocupasse com o que iam pensar dele. Imagine se Pedro se preocupasse com o que iam pensar dele. Imagine Jesus, se Jesus se preocupasse com o que iam pensar dele. Estes homens, e Jesus é obviamente o principal deles, e perfeitamente, estes homens nunca se preocuparam com aquilo que iam pensar deles, exceto Gideão, que tinha medo de homens, e que por isso mesmo pôs a perder toda uma batalha, porque ele ficou com medo da reação das pessoas. Cuidado com isso. A nossa santidade deve preceder o medo que nós temos das pessoas, das circunstâncias. Cristo nos chama à obediência. E como filhos obedientes, devemos ser tal qual aquele que nos chamou, que é Cristo Jesus, o Senhor. Então, se você que está aqui nesta noite se considera um filho da obediência, se você entende que foi, de fato, transformado pela graça do Evangelho, lute para que você, todos os dias, se torne mais parecido com Jesus Cristo. Busque a santidade. E você fará isso de uma única maneira, obedecendo a palavra do Senhor. Pergunte sempre para o seu coração: isso que eu tenho feito, pensado, a maneira como eu tenho agido, é isto que Deus quer que eu faça? Se a sua resposta for não, ou se a sua resposta for duvidosa, abandone a sua prática. Como disse Jesus, é muito melhor alguém ir para o céu faltando um olho do que você ir para o inferno com o corpo todo. Então, é melhor você estar no céu sem perna, sem olho, não é? Do que você estar no inferno com o seu corpo inteiro. Então, não venda a sua alma por migalhas, não venda a sua alma por restos, como fez Esaú, que trocou um direito preciosíssimo por um prato de lentilhas, que ele poderia obter facilmente de outra forma e em outra circunstância. Cuidado com aquilo que nós cultivamos, com aquilo que nós valorizamos, porque estas coisas podem estar nos levando para o abismo, para o inferno, para a morte. E que Deus nos livre, portanto, e que Deus nos dê graça para que busquemos juntos, irmãos, como irmãos, a santidade obediente que o Senhor requer de nós. Que Ele, então, nos abençoe no nome de Jesus. Amém. Nós vamos passar, queridos irmãos, a ministração da ceia do Senhor. E eu quero convidar os irmãos para abrirmos juntos o texto de Marcos, no capítulo 14. Nós vamos fazer a leitura, Marcos 14, versículos 22 a 26, um texto mais curto. Marcos tem uma escrita mais objetiva, uma escrita mais curta, né? Ele privilegia alguns tópicos mais objetivos do ministério de Jesus, e aqui ele brevemente fala a respeito da ceia, dizendo o seguinte, Marcos 14, 22. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo, tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice, e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele.
Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber, novo, no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Nós não temos aqui detalhes, né, parece, pela narrativa de Marcos, parece que tudo isso aconteceu aqui em 30 segundos, né? Que é o tempo que nós gastamos para ler o texto. É muito rápido. Mas, obviamente, a narrativa ela é objetiva mesmo, e é muito evidente que muitas coisas aconteceram aqui nesse período, né? A ceia foi o que está registrado, mas, obviamente, houve ali entre Jesus e os discípulos conversas e, quem sabe, até mesmo sorrisos, brincadeiras, e não sabemos ao certo e não podemos afirmar, é claro, porque a Bíblia não afirma, mas eram pessoas comuns que estavam ali ceando. E todos foram pegos de surpresa porque Jesus anunciou, naquele momento, que alguém o trairia. E, obviamente, ninguém queria ali ser o traidor, embora já se soubesse e já houvesse sido determinado pelo próprio Deus. E Jesus também, em seguida, afirmou para Pedro que ele seria também um traidor. São dois traidores, Judas de um lado, Pedro de outro. A diferença é que um traidor não foi alcançado pela graça, o outro traidor foi alcançado pela graça. Os dois são pecadores, contudo, um não foi alcançado, o outro foi alcançado. Esta é a única diferença. Aquele que foi alcançado pela graça, Pedro, e que, portanto, se arrependeu do seu pecado amargamente, chorando por conta da sua traição, é o mesmo Pedro que nos escreveu na carta que nós acabamos de expor aqui. Filho da obediência. Pedro era um filho da obediência, enquanto Judas, por outro lado, era filho da desobediência. O filho da obediência peca, como Pedro pecou, mas se arrepende, como Judas não se arrependeu. Esta é a diferença fundamental. E é por isso que, quando nós participamos da ceia do Senhor, nós temos aqui um excelente momento para, como disse Paulo em 1 Coríntios 11, examinarmos os nossos corações, para ver se entendemos o que de fato significa participar dos sofrimentos de Cristo, tomando do seu corpo e do seu sangue, como ele instruiu aos seus discípulos. Porque quem somos nós? Judas ou Pedro? No sentido de que somos ímpios ou salvos pela graça? Somos ovelhas do Senhor, como Pedro foi, ou somos bodes, como Judas foi? Judas e Pedro estavam assentados no mesmo lugar. Eles estavam juntos no mesmo lugar. Mas duas pessoas e dois corações completamente distintos. Como eu disse pela manhã, é possível que, às vezes, até mesmo na igreja do Senhor, nós também tenhamos pessoas assim. Aqueles que comungam conosco, que congregam conosco, que participam da ceia conosco, mas que, no fundo, não são verdadeiramente cristãos, não são verdadeiramente convertidos. A ceia, irmãos, é um bom momento para que nós possamos fazer aquilo que Paulo nos orientou a fazer. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Vamos nos examinar, portanto, orando ao Senhor nesse momento, pedindo que Deus, pela sua graça, nos perdoe os pecados e nos prepare, nos abençoe para esse momento solene no qual nós participaremos da ceia do Senhor. Vou convidar o irmão presbítero Renato para vir aqui fazer esta oração, nos apresentando assim, e convido também os irmãos presbíteros que já se coloquem à frente para logo em seguida nós distribuirmos os elementos. Lembrando, meus irmãos, que apenas como uma prática comum para facilitar a distribuição, à medida que o presbítero for se aproximando de vocês, você tiver condições de se colocar de pé, nós pedimos que se faça assim, apenas para identificar aqueles que vão participar. Você vai pegar os elementos e se assentar e aguardar para que todos nós ceemos juntos. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, nós te agradecemos porque mais uma vez o Senhor trouxe a tua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos chama ao culto ao Senhor e o Senhor, ó Pai,
nos dar a oportunidade de recebermos a Tua palavra e mais uma vez neste culto, de uma maneira tão especial, cumprir, ó Deus, o Teu sacramento, através, ó Pai, da participação da ceia do Senhor, ó Deus. Pai amado, que o Senhor, ó Deus, nos faça compreender e despertar a cada um de nós, a cada dia mais, o quanto precisamos nos aproximar da Tua palavra, o quanto nos precisamos, ó Deus, lutar contra os erros, contra o pecado, o quanto, ó Pai, nós temos a oportunidade de participarmos da ceia do Senhor e refletir cada dia mais sobre a nossa vida, o nosso compromisso com o Senhor, ó Deus. Por isso, toque o nosso coração, ilumine a nossa mente, faça-nos, ó Pai, compreender a seriedade da Tua palavra, a seriedade do Teu Evangelho, e nos faça, ó Deus, participarmos da ceia do Senhor, reconhecendo, mas confiando no Senhor, ó Deus, e clamando que o Senhor guia-nos, fortaleça os nossos corações, a nossa mente, e nos faça cada dia mais buscar uma vida que agrade o Senhor. Nos faça buscar, ó Pai, realmente uma vida de santidade, de compromisso, e que lutemos contra o mundo, lutemos contra a nossa carne, lutemos contra aquilo que somos, pecadores, confiados no Senhor. E ao participarmos da ceia, isso nos fortalece espiritualmente, ó Deus. Reconhecendo que todos os elementos aqui, ó Pai, eles nos instruem espiritualmente, reconhecendo a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu poder, reconhecendo, ó Pai, o benefício que o Senhor, ó Deus, fez pela Tua graça, pelo Teu amor, porque o Senhor cumpriu, o Senhor obedeceu, Pai. O Senhor fez tudo isso por amor, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, sermos edificados sempre pela Tua palavra. Guarde os nossos corações, em nome de Jesus que oramos. Amém. Minha alma enfraquecida está, não posso ver, mas esperança encontro em Ti. Estou seguro, pois jamais me deixarás. O Teu amor não falhará. Minha
Irmãos, porventura alguém foi esquecido na distribuição? Se for o caso, basta acenar com uma das mãos. Todos receberam. Então nós vamos cumprir aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ordenou. Quando naquela noite em que foi traído, ele tomou o pão, deu graças, partiu, dando aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo que é dado por vós. Comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, o nosso Senhor também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim, até que eu venha. Amém, queridos irmãos. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos. E vamos cantar juntos o hino Amor que Vence. 260. Amor que por amor desiste, amor que por amor morreste, Ah, quanta dor não padeceste, minha alma vieste resgatar, e meu amor ganhar. amor Que por amor seguias, amor em que sem amor tu vias, oh, quanto amor por mim sentias, eterno Deus Senhor Jesus, sofrendo sobre a cruz. Amor que tudo me perdoas, amor que até mesmo abençoas, o réu de quem tu te afeiçoas, vencido, ó Salvador, por ti, teu grande amor senti. Amor sublime que perduras, que em tua graça me seguras, cercando-me de mil venturas. Aceita agora, ó Salvador, o meu humilde amor. Amém, meus irmãos. Nós vamos orar agora então, encerrando o culto ao Senhor desta noite, encerrando os nossos trabalhos, né, neste domingo, dia do Senhor. E nós queremos lembrar os irmãos para que continuemos orando pelo nosso irmão Bruno. Bruno teve uma contusão, né, no tendão de Aquiles. E ele gosta muito, inclusive, da literatura grega, né? E sabe que o problema é... calcanhar de Aquiles é um problema, né? Pois é. Eu não queria concluir com isso, não, mas... o Bruno sofreu um rompimento, né? E ele vai passar por uma cirurgia na quarta-feira, né? Então nós vamos orar pelo Bruno e peço aos irmãos que orem, né? Nas suas casas também. Nós vamos avisando lá no grupo para que tudo ocorra, né, conforme a vontade do Senhor, e que ele se recupere
plenamente, né, dessa contusão. É a primeira vez? É? Então venham aqui à frente, por favor. Eu gostaria de orar por vocês. Noemi está entre nós, né? Eu costumo dizer para os irmãos que os nossos irmãos batistas, eles não batizam crianças, né? Porque eles entendem que não se deve fazer assim. Então, eles apresentam as crianças. Nós, presbiterianos, reformados, apresentamos as crianças no batismo. Mas eu costumo, né, quando sendo a primeira vez, eu costumo chamar o casal com o filhinho, a filhinha à frente, para que possamos orar, né, e agradecer a Deus por essa bênção, né? E é uma gracinha mesmo. Vamos orar então, meus irmãos. Querido Deus, nós te amamos, Senhor, porque tu nos amou primeiro. Obrigado, porque a tua graça ela se manifesta tão maravilhosamente em nossas vidas que nós ficamos sem palavras para podermos agradecer ao Senhor por tudo que temos recebido de ti no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Obrigado, Senhor, por esta igreja. Obrigado por todas as famílias que aqui estão. Obrigado porque o Senhor tem sido bondoso para conosco. O Senhor nos tem conduzido em paz e o Senhor nos tem ensinado por meio da tua palavra. Portanto, ó Pai, que assim seja nas nossas vidas e que enquanto o nosso ministério terreno aqui existir, antes de o Senhor voltar em Cristo para nos levar para junto do Senhor, o Pai, que nós possamos continuar dando bom testemunho da tua palavra, vivendo uma vida de obediência e de santidade. Queremos, ó Deus, nessa hora agradecer ao Senhor pela vida da Noemi. Obrigado, Pai Santo, por esta criança que agora faz parte, ó Deus, do teu povo, faz parte, ó Deus, da igreja do Senhor. Obrigado pela vida dos seus pais, nosso irmão Diácono Alonso, nossa irmã Nath. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor concedeu a eles esta bênção tão maravilhosa, tão preciosa. Abençoe a Noemi e que ela continue crescendo, ó Deus, em estatura e graça, diante dos homens e diante do Senhor. E que ela seja bênção no nosso meio, como seus pais já são bênção em nosso meio. Que ela possa, ó Deus, ser para nós, ó Pai, instrumento de gratidão ao Senhor por uma vida, por mais uma ovelha que está entre nós e que certamente haverá de glorificar o teu nome. Quero também pedir ao Senhor agora pela vida do nosso querido irmão Bruno, por esta cirurgia pela qual ele vai passar. Embora, ó Deus, não seja de complexa gravidade, nós sabemos que todo ato cirúrgico envolve os seus riscos. E nós queremos pedir sobre o Bruno a bênção do Senhor, para que tu possas, ó Deus, recuperar o teu servo e que ele possa, ó Deus, passar por esse procedimento, por todas as suas etapas, todas as suas fases e, ao final de tudo, receber, ó Pai, um diagnóstico favorável, positivo, de restauração, ó Deus, da sua saúde. Abençoe os médicos que irão operá-lo, toda a comunidade médica ali, hospitalar, os aparelhos, tudo que for, ó Deus, parte desse procedimento, que seja de fato cuidado e abençoado pelo Senhor. E quanto a nós, ó Pai Santo, teu povo, que tu continues nos abençoando e nos guardando. E enquanto nós estivermos separados uns dos outros ao longo desta semana, que o Senhor permaneça nos unindo com o teu Santo Espírito, para que oremos uns pelos outros, para que nos preocupemos uns com os outros, e que assim sejamos de fato uma só família, família do Senhor, que glorifica o teu nome. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Amém, irmãos, podem assentar.
nós queremos inicialmente agradecer a presença dos nossos visitantes. Estou vendo aqui, né, minha família, irmã, cunhado, sobrinhos. Sobrinhos eu já não estou vendo mais não, porque eles já arriaram no banco ali. Né? Mas minha família, né? Estou vendo também a Ana ali, né, Ana? Obrigado mais uma vez, está conosco. Nós temos aqui no meio o Bruno, que é amigo aí do presbítero André. Obrigado, viu, Bruno, pela sua presença. Seu xará vai passar por uma faca aí, ó. Obrigado pela presença. Aqui temos também a dona Arlene, né, que está ali. Nós oramos pela dona Arlene já algumas vezes aqui, né, pela aquele procedimento lá da coluna, né? Já está tudo 100%, né? Só não pode falar que está pronto para outra, né? Porque... Obrigado, viu, pela presença da senhora também conosco. Hã? Os primos estão dormindo ali. Dedé está falando para falar dos primos, mas estão... Então são esses, né, os nossos visitantes. Acho que não tem mais ninguém não, né, irmãos? Me ajudem aí se tiver mais alguém, por favor. Creio que são esses. Obrigado, né, pela presença de todos. Eu queria só, irmãos, alguns avisos rapidamente aqui. Pela manhã nós falamos algumas coisas, né, que foram importantes e eu preciso repeti-las. Tentarei ser breve, por isso eu peço a atenção dos irmãos. Primeiro, com relação à construção, né? A comissão de construção está trabalhando ativamente e, muito embora a obra esteja aparentemente parada, né, ela não está parada, porque nós estamos naquele processo de orçamentos, de encontrar a empresa adequada para fazer o serviço. Então, isso demanda tempo, demanda preocupação por parte da comissão também, porque nós não queremos contratar, obviamente, não é qualquer empresa, precisa ser algo idôneo, né, e comprovadamente, né, idôneo no mercado. Então, os irmãos têm tido alguma dificuldade em relação a isso. E o nosso conselho, então, se reuniu no sábado, né, nós conversamos sobre isso, e os irmãos têm trabalhado ativamente, né, em relação à reforma. Então, não fiquem ansiosos com relação a quando nós vamos voltar e tal. Não fiquem ansiosos, porque certamente no tempo certo Deus vai nos conduzir, né, para a gente retornar lá para cima. O tempo que for necessário ficar aqui, nós vamos ficando aqui, né? O importante é que Deus nos tem dado condições de realizar este empreendimento, né? E, inclusive, aí nós entramos no segundo assunto, que eu também falei pela manhã, que é em relação às finanças de nossa igreja, né? Eu disse aos irmãos que, graças ao bom Deus, a nossa igreja tem tido condições de manter os seus compromissos, né? Somos uma igreja de pessoas trabalhadoras, de irmãos assalariados, mas que, pela graça de Deus, são também irmãos fiéis, que têm contribuído, que têm ofertado, têm dizimado, e isso tem feito com que a nossa igreja caminhe, graças a Deus, nos trilhos, né, do ponto de vista das suas finanças. Contudo, é importante ressaltar também que a generosidade faz parte do coração crente. E nós estamos num período em que as reformas, especialmente a reforma, né, do nosso prédio, exige um pouco mais de nós nesse sentido. Então, o nosso conselho resolveu trazer essa palavra aos irmãos, não é? Uma palavra de generosidade, para que os irmãos se disponham no seu coração, quem sabe, a ofertar, né, especificamente, ofertar um pouco mais, talvez no seu dízimo ali você oferecer um pouco a mais daquilo que você já faz, para que, de fato, nós possamos cumprir os nossos compromissos, como já temos cumprido, mas cumprir com uma margem maior, não é, de tranquilidade, de uma possibilidade maior de administrarmos esses recursos. Então, essa é a palavra do nosso conselho, né, para a igreja do Senhor. Quero justificar também a ausência do irmão presbítero Tiago. Ele foi convocado, né, para um trabalho específico, né, agora à noite, então por isso ele não está presente, ele está trabalhando, né, por isso ele não está conosco aqui. E quero também avisar aos irmãos a respeito de duas atividades que nós teremos neste mês de agosto, que serão muito importantes. A primeira delas é no dia 17, domingo. Durante a escola dominical, nós vamos receber aqui um maestro chamado Weberson.
O maestro Eberson é um jovem maestro, muito estudioso, professor do nosso seminário, professor de música do nosso seminário, e eu o convidei para que ele pudesse vir aqui falar um pouco a respeito de música na igreja, né? Como que a música ela glorifica a Deus, a música do ponto de vista bíblico, do ponto de vista teológico, né? E de como que nós, enquanto igreja, devemos também utilizar a música de maneira correta, né? Para que agrade o Senhor. Então, eu quero convidar os irmãos a não faltarem, né, nesse dia 17. Eu sei que os irmãos são muito frequentes, mas estou enfatizando para que façam-se um esforço ainda maior, né, quem sabe até convidar algumas pessoas para a gente falar sobre esse tema. E também no dia 23, aí já é um sábado, 23 de agosto, nós vamos realizar aqui na nossa igreja um encontro para tratarmos a respeito de aconselhamento bíblico. E nós vamos receber aqui 3 irmãos que são de áreas diferentes, né, ou de atuações diferentes, que vão nos ensinar a respeito de como proceder em casos relacionados ao aconselhamento bíblico. Nós devemos nos lembrar, Paulo escrevendo aos Colossenses, lá no capítulo 3, verso 15, né, Paulo diz que a igreja ela cresce a partir do aconselhamento mútuo. Não é? Paulo diz que nós devemos nos aconselhar e admoestar mutuamente. Então, significa que o pastoreio, o aconselhamento, ele é um aconselhamento coletivo. Toda a igreja deve estar preparada para aconselhar os seus irmãos, a partir da Escritura. Então, nós vamos receber aqui 3 irmãos. O pastor Marcelo Tavares, que muitos aqui conhecem, né? Que é o genro do irmão presbítero Vilmar. O irmão Marcelo ele dá aula no seminário, inclusive, a respeito desse tema, né? Tratando da suficiência das Escrituras. O reverendo René Alves Stoffel, que é pastor da igreja do Nazaré, alguns irmãos também conhecem, né? Bastante conhecido aqui em BH, que também é um pastor da área de aconselhamento bíblico, também professor do nosso seminário. E o presbítero César Miranda, que é presbítero da igreja Peregrinos, presbiteriana Peregrinos, que é médico, né? Ele é médico e é presbítero, e ele vai falar especificamente sobre saúde mental e as Escrituras. Então, do ponto de vista técnico, o César vai tratar mais do aspecto médico mesmo, né? A questão de medicações, essas coisas. Enquanto os 2 pastores, vão falar mais do aspecto bíblico, teológico. Nós vamos começar esse trabalho às 15 horas. Eu sei que não é um horário tão confortável, né? No meio da tarde de um sábado, mas é porque nós pensamos, o conselho entendeu que seria um bom momento para não ser muito tarde, né? Porque se nós começássemos mais tarde ia estender, ia ficar muito tarde, e mais cedo também seria pior, né? Contemplar o horário do almoço. Então, nós vamos começar às 15 horas, não teremos nada mais além das próprias palestras, então não será algo cansativo, demorado, né? Nós vamos dar ali 50 minutos para cada um, e vamos, nesse intervalo aí, entre as palestras, também ter um café, né, um coffee break, para a gente conversar e ter um tempinho de descanso aqui. Então, os irmãos, por favor, preparem as suas perguntas, né, as suas dúvidas, porque, quem sabe, nesse dia será um bom momento para a gente tirar essas dúvidas, né, conversar a respeito disso. Talvez você tenha aí algumas dúvidas relacionadas à questão da medicina, por exemplo, os limites, né, do aconselhamento bíblico em relação à medicina, né, até onde o aconselhamento bíblico vai, onde entra o aspecto médico, psíquico. Então, são questões que, eu creio, vão nos ajudar muito, né, vão nos instruir muito, e eu, então, convido os irmãos para estarem presentes aqui, tá bom? No dia 23, às 15 horas. Mais algum aviso, irmãos? Conselho aí que eu tenho esquecido? Não, né? Então, meus irmãos, que Deus nos dê uma excelente semana, não é? Em paz, em segurança. Muito obrigado mais uma vez, né, pela presença de todos os irmãos. Que Deus nos leve em paz.